Olá, crianças, tudo bem com vocês? Tia Adriana trouxe mais um joguinho para deixar nossas aulas mais interessantes, mais atrativas. Esses joguinhos todos feitos para você. Vamos recordar um pouco de todos os brinquedinhos. Não estão todos aqui, mas estão a maioria dos brinquedos. Está a maioria dos brinquedos que tia Adriana já disponibilizou, que já fizemos juntos, que vocês já fizeram em casa com a mamãe. Então vamos relembrar. Lembra aqui do porta-lápis. O porta-lápis que é uma casinha. Vocês levaram as pecinhas para casa e montou cada um o seu porta-lápis. Legal, né? Aqui é um porta-lápis, gente, viu? Teve também o passarinho, para lembrar o estudo dos animais, das aves. Então, tia Adriana fez junto com vocês esse passarinho também. Ele fica balançando, bem legal o passarinho com dobradura. Teve também a peteca quando vocês estavam estudando a letrinha P, certo? Que vocês levaram os materiais para casa e confeccionaram, vocês mesmos fizeram o seu próprio brinquedo. Teve também esse jogo muito legal para trabalhar as palavras, também as palavrinhas com P. Vocês vão girando as pecinhas e formando o nome dessas figuras aqui ao lado, desses elementos que fazem parte do texto, o Pato Pateta. Não é bem legal essa brincadeira? E tia Adriana trouxe mais um joguinho hoje. Esse é o jogo educativo, certo? Por que educativo? Porque você aprende brincando. Você brinca e ao mesmo tempo você vai formando, você vai juntando as sílabas e formar o nome desses desenhos aqui que tia Adriana explicou, certo? Tia Adriana explicou que todos esses desenhos aqui você encontra a letra Q. E quando você for formar as palavras, juntar as sílabas e formar a palavra, vocês vão prestar atenção que todas essas palavras têm a letrinha Q, certo? Então vamos lá para a tia Adriana mostrar como vocês vão utilizar esse jogo educativo. Vocês vão brincar dessa forma. Aqui vocês estão vendo um aquário. Então vocês vão procurar entre todas as sílabas, vocês colocam lá embaralhadas e vão procurar, fala alto para vocês ouvirem cada sílaba que forma os desenhos, certo? Primeiro vamos para aquário. Primeiro eu falo A, coloca aqui ao lado, quá. Ri, o som do R também, nessa palavra vai ser o som de R, rio. Vou colocar mais pra cá. Aquário, esse jogo funciona dessa forma. Depois vem uma máquina. Primeiro eu falo máquina. Depois eu formo leque, falo leque. E por último, o I forma o encontro vocálico, então não separa, jo. Esse jogo funciona dessa forma. Vocês vão observar aqui, aquário, a sílaba com Q se encontra no meio da palavra. Máquina também se encontra no meio, é a segunda sílaba. Leque, o Q está na última sílaba. E queijo, o Q está na primeira sílaba, certo? Depois que vocês formarem todos os nomes das figuras, vocês vão para outra experiência. Para fazer essa outra brincadeira bem legal, vocês vão precisar de uma vasilha de vidro, parecida com essa, transparente de preferência. Vão precisar, se você tiver em casa disponível a tinta, seja a cor que for, você coloca bem pouquinho, pede ajuda para a mamãe, coloca bem pouquinho tinta misturado com água e coloca na vasilha. Embaixo dessa vasilha vai ter uma ficha com sílabas. Essas sílabas nós vamos disponibilizar para fazer a retirada na escola, certo? E coloca embaixo da vasilha. Presta bem atenção. Vão utilizar, eu estou utilizando esse potinho porque no momento a gente não tem copo de vidro aqui. Mas vocês podem utilizar um copo de vidro, agora que ele não seja... que seja o fundo reto, para a visão ser melhor quando vocês colocarem o vasinho
na vasilha de vidro, certo? Então vamos lá. Todas as palavrinhas lá embaixo da vasilha, são aquelas do joguinho que tem a letra Q, certo? Então vocês podem procurar qualquer uma, começar pela última palavra, ali é queijo. Então vocês vão procurar a primeira sílaba, Q. Vamos lá, aqui é queijo. Veja que dá para, mesmo com a água misturada com a tinta, mas dá, com o uso do copo, dá para vocês observarem que dá para formar as palavrinhas. Olhe lá, queijo, leque. Vamos, outra palavra. Máquina, aquário. E outra palavra, queijo. Viu que bacana essa brincadeira? Então, mãos à obra e estude bem essas palavrinhas e anote todas na caligrafia, certo? De preferência com lápis de cor, certo, crianças? Olá, crianças! Tia Adriana vai apresentar novamente essa letrinha que vocês já estudaram em uma outra aula, certo? Só que tia Adriana vai contar uma historinha sobre essa letra. Todos vocês estão lembrados do nome dela? É a letra Q. Antes que tia Adriana apresente a historinha, vou falar as páginas do livro onde você vai encontrar a letra Q e a família do Q, certo? Vamos lá. São as páginas 148 a 150. Então, 148, 149 e 150. Vamos lá. Era uma vez uma letra, essa letra Q. Ela se achava muito importante, mais importante que as outras letras do alfabeto. Só que um dia ela descobriu que ela sozinha não tem tanta importância assim. Ela só é importante quando ela está junto com outras letrinhas. Vamos ver como vai ficar o Q junto com outras letrinhas, certo? Então o Q convidou a letra U para ficar bem pertinho dela. Só que o Q e o U ainda não são tão importantes juntas. Precisa de mais outras letrinhas perto delas. Então o Q e o U convidou também a letrinha E. Olha agora como ficou esse som. Que. Fala igual que a Adriana. Que o E juntos, você fala que. Mas o U não é pronunciado. Vejam bem. Uma letrinha precisou da outra para formar uma sílaba. O U você não fala o som. Você só fala quando você pronuncia cada letrinha. Mas quando você vai falar a sílaba, que, o U não é pronunciado, não é falado, não sai o som da sua boca. Mas não esqueçam que as letrinhas só são mais importantes quando elas estão juntinhas a outras letras. Então, que, o E forma a sílaba que. Aí a letrinha que ficou mais feliz, porque junto dessas três letras, junto do que e o E, outras letrinhas também foram convidadas. Vamos descobrir aqui quais são as outras letrinhas. Veio também o I. Veio o J. E veio o O. Então veja como as letras juntas, elas são muito importantes. Sabe por quê? Porque elas formam o nome de coisas, formam o nome de objetos, formam o nome dos brinquedinhos, formam o nome de alimentos, nome de frutas, o nome de vocês, certo? Então vejam como ficou bonitas as letrinhas todas juntas. Então elas juntas formam palavrinhas. Vamos descobrir que palavra é essa? Então a primeira sílaba que tia Adriana leu junto com vocês
Que o E, nós falamos que. Junto com o I. Então, o I também faz parte dessa sílaba. Que. Falem assim bem devagar, pronuncie bem devagar. Que. Depois vem o J com O, que é a sílaba J. Então, queijo. Na palavra queijo, o U é a primeira letra, certo? Mas todas as letras só são importantes quando elas se juntam, quando elas se unem, quando elas ficam bem felizes, juntas, que forma palavras e nós conseguimos ler. Então, essa é a palavra queijo. Vamos ver o que também em uma outra sílaba, certo? Tia Adriana vai só mudar aqui. Tirando essas letrinhas, vamos formar outra palavrinha, onde vamos trocar o E pelo I. Vamos ver que sílaba ficou. Então, o que junto com o I, com o U e junto com o I, forma a sílaba que. Que, o I, que. Coloca o N com A. Formamos outra palavra iniciada pela letra Q. Que, o I. Lembre bem, na hora de ler, você não pronuncia, não sai da sua boca o som do U quando está perto do Q, certo, gente? Só na hora de escrever é que você coloca o U, certo? Na hora de ler, não pronuncia o U. Então fica a sílaba que. Você não lê qui, você lê que. Veja se você pronuncia o U. Veja como fica a palavra. Quina. Agora veja sem o U, sem pronunciar o U. Quina. Quina é o jogo, um jogo onde você faz anotando 5 números, né? Aí é a quina. Ou então, na parede, aquela parte que fica assim, bem... A pontinha fininha assim da parede de um lado, a parede de um lado aí entra, né? Ali é a quina. Ou o jogo, como a tia Adriana falou, o jogo onde você faz a anotação de 5 numerais, aposta para ganhar, né? Para ganhar a quina. Então, tá aqui a palavra quina, certo? Olá, crianças! Para nossa aula de matemática, tia Adriana colocou uma música, que essa música ela é bem antiga. Brincava assim muito na nossa época de criança, na época dos seus avós, na época da mamãe e do papai. Já brincava de roda. E muitas musiquinhas de roda. Uma das musiquinhas de roda, Terezinha de Jesus, falava-se muito nesse assunto, nesse tema aqui que a Adriana vai falar hoje na aula de matemática, certo? São números ordinais. Números ordinais nós utilizamos quando vamos determinar uma ordem que alguém está, por exemplo, em uma fila de um supermercado para fazer compras, está numa fila no banco, né? Para tudo ficar organizado, para não haver confusão, não haver bagunça. Aí as pessoas se posicionam em ordem, uma depois da outra. E cada posição daquela tem uma ordem que vocês vão ver já já, certo? Olhem bem. Essa atividade vai das páginas 244 e 245. 244 vocês só vão observar, vão tentar fazer uma leitura, mas também tem atividade. Tem umas crianças posicionadas em fila para tomar vacina, certo? Vocês já tomaram vacina e, claro, que vocês tiveram que obedecer uma ordem. Alguém que chegou primeiro que você foi atendido logo, né? E você depois, de repente, você pode ter sido também o primeiro, pode ter sido o segundo da fila, o terceiro, certo? Então, os numerais posicionados em ordem, nós usamos essa bolinha com esse tracinho aqui, indica esses numerais dessa forma, com essa bolinha, acrescentando a bolinha e o tracinho, indica ordem, não é 1, 2, 3, não. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí vocês observam lá no livro de vocês, escrevem. Pode ser também escrever na caligrafia com letras de forma, com letras de bastão, letras de forma, certo? Vocês escrevem lá na caligrafia
Vocês podem escrever cada numeral em ordem, primeiro, segundo, cada palavra com uma cor diferente, certo? Para ficar bem divertida a atividade, certo? Usem letras de forma para escrever os numerais ordinais de 1, do primeiro ao 10º, usa caligrafia. Então, a musiquinha a tia Adriana colocou aqui, a música Terezinha de Jesus. E por que essa música, tia Adriana, Terezinha de Jesus? Porque na parte que fala que Terezinha levou uma queda e 3 pessoas tentaram ajudar Terezinha para levantar. Teve a primeira pessoa, que foi o seu pai, que foi tentar ajudá-la. A segunda pessoa, que foi o seu irmão, né? Mas Terezinha deu a mão, foi a terceira pessoa. Quem pode ter sido essa terceira pessoa? Na atividade de folha de vocês, tia Adriana coloca essas questões para vocês pensarem, certo? Se a primeira pessoa foi o pai, que Terezinha deu a mão, a segunda, o irmão que tentou ajudá-la, primeiro o pai, segundo o irmão, e por último, uma pessoa. Como está aqui aquele, então foi uma pessoa do sexo masculino. Pode ter sido o tio, o primo, pode ter sido um coleguinha da escola, pode ter sido um coleguinha da rua, né? Pode ter sido qualquer pessoa. Vocês aí vão escolher a pessoa que deu a mão para a Terezinha levantar, certo? Aí, a primeira pessoa aqui foi o pai. Está lá na atividade de vocês como escreve primeiro. A segunda pessoa, né, foi o segundo. E o terceiro, que foi uma pessoa que no texto não fala, mas aí fica para vocês darem a opinião, certo? Então, essa atividade também está no livro, falando sobre os números ordinais, para vocês numerarem do primeiro porquinho ao 10º porquinho. Se tem 10 porquinhos, então, do primeiro ao 10º, vocês vão colocar em numerais ordinais, lá na página 245. Não é necessário vocês escreverem por extenso como se fala a cada numeral. Basta vocês colocarem o numeral e não esqueçam da bolinha com o tracinho para dar ideia de ordem, certo? Essa atividade de livro só tem uma atividade, só tem uma questão, 2 questões na verdade. Na primeira folha vocês vão observar a fila e todas as crianças estão segurando um balão. Cada criança com um balão colorido, aí pede para vocês circularem a primeira criança. A primeira é aquela que está mais próximo da enfermeira. Vocês circulam de lápis de cor, faz um traço na terceira criança que tomará a vacina. Já tem aí os numerais, os balões já estão numerados, para vocês saberem quem é a primeira criança, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Se tem 5 crianças, a quinta é a última. Então, vocês vão fazer um traço também com lápis de cor na criança que ocupa a terceira posição. Terceira criança, certo? Tem o numeral 3, já dá para entender que ali é a terceira criança. E a outra, como que a Adriana falou, para vocês numerarem os porquinhos, colocar em numerais do primeiro ao 10º, certo? E na atividade de folha, sobre essa musiquinha aqui, para vocês darem um nome para aquela pessoa, aquela terceira pessoa que levantou, que ajudou Terezinha a levantar do chão, certo? Na atividade de folha de vocês também, tem essa questão de matemática, certo? Lá você vai ver uma criança com uns cartões já escritos numerais. Que são os numerais? 1, 3, 5, 7 e o 9. Então, lá nos cartões tem esses numerais. E estão faltando outros numerais aí. Então, esses numerais que estão faltando são justamente os pares. Lembra que a tia Adriana falou quando um número é considerado par? Quando você junta 2 objetos, por exemplo. Eu tenho aqui um par de pilotos. Par é quando você consegue juntar de 2 em 2. De 2 em 2. Se aqui tiver um outro piloto, forma a quantidade 3. Mas eu formei um par
E esse outro, esse terceiro piloto, ele não está formando par com ninguém. Então, o numeral 3 é um numeral ímpar, certo? Então, a Adriana falou em uma outra aula o seguinte, que os números que tiverem os numerais 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. Mas se no final dos numerais, por exemplo, 21, 33, 45, 57, 69. Vocês vão observar o numeral do final. Vocês vão observar a unidade. Se você formar outros numerais com dezena e unidade, e a unidade for um numeral ímpar, então esses numerais aí, eles são ímpares, porque você vai observar o numeral que representa a unidade, certo? Então vamos lá. Estão faltando aí os números pares. Quem são eles? 2, 4, o 6, o 8 e o 10 eu posso considerar par. Por quê? Porque ele termina em 0. E se você, todo numeral que termina em 0, que o último numeral é o 0, ele é par. Se você for desenhar, você desenha 10 objetos, e circular de 2 em 2 formando pares, você vai ver que não vai sobrar nenhum numeral. Não vai ficar nenhum objeto sozinho. Todos vão ficar em pares. Então, o numeral 10, todo numeral que termina em 0, 20, 30, 40, 100, 1000, todos esses numerais que tiverem 0 na unidade, 0 no final, eles são pares. Certo, gente? Então, essa atividade vai para casa. E também tem outra atividade que vocês vão resolver umas continhas. As continhas, preste atenção que as continhas elas estão em numerais coloridos. A letra A, os numerais estão azuis. Na letra B, os numerais estão laranja. Na letra C, vermelhos. E na letra D, verdes. E na letra E, amarelos. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão resolver essas contas. Se vocês quiserem utilizar também o lápis de cor da cor dos numerais que já compõem a continha, vocês podem responder também de lápis de cor, certo? Só no amarelo você vai fazer mais um esforcinho, porque o amarelo ele não dá para ver tanto, mas vocês podem fazer de grafite e cobrir de amarelo, certo? As outras cores vão ficar legais. E os materiais escolares estão ao lado. Um estojo, um lápis, uma borracha, um livro e uma mochila. Cada material escolar desse tem um resultado. Então, as contas que estão, os numerais que estão escritos com aquela cor, você vai pintar o material escolar, o resultado da conta A, por exemplo. Vamos que o resultado da conta A... Vamos responder um aqui para vocês entenderem melhor. Letra A. 643 mais 942. O que é que vocês vão fazer aí? Usar a mesma cor. Pega o lápis de cor e usa o azul e vai responder a continha. 3 mais 2, 5. Tia Adriana pede sempre que vocês tenham uma caixinha, tenham um potinho com, se vocês já tiverem o raciocínio lógico para responder essa conta sem precisar de objetos para fazer contagem, ótimo. Mas se vocês precisarem ainda utilizar objetos, que vocês tenham uma caixinha, um vasinho com tampinha, com palitos, para fazer sempre contagem, certo? 4 mais 4, 8. E 9 mais 6, 15. Aí fica 1585. Pronto. As contas estão de azul, resultado azul. Qual o material escolar que vai ter esse numeral aqui? 1585. 1585. O livro, aí vocês vão pegar o azul e também pintar o livro, certo? Então, a cor utilizada na conta é a cor que vocês vão pintar. E procurar lá o resultado e pintar o material escolar. Certo, gente? Olá, crianças, tudo bem com vocês? A nossa aula de natureza da semana vai falar sobre aqueles animais que podem viver próximos, bem pertinho do homem, que não oferece perigo, e aqueles que não podem viver perto do homem, porque eles são perigosos, eles são fortes, eles não têm
como eles vivem soltos na floresta, então eles não sabem, não têm aquele comportamento de viver próximo aos seres humanos. Eles não são domesticados igual a um pato, um cachorrinho, um gato. Então vamos lá. Desse meu lado direito, vocês estão vendo dois animais silvestres, dois animais selvagens, que eles vivem em florestas, em matas. Então, como eles vivem, não vivem tão próximos assim dos seres humanos, então eles são fortes, eles pensam que todo mundo é um alimento, por exemplo. Então eles acham que pode atacar a qualquer momento, certo? Já um cachorrinho, já um pato, eles não têm as ações iguais a esses animais selvagens. Por quê? Como eles podem viver próximos ao homem, então eles convivem, eles podem frequentar a casa do ser humano, eles podem estar ali pertinho, o ser humano pode dar um alimento bem próximo, pode chegar bem próximo a esses animais, um gato, um cachorrinho, um peixinho dentro do aquário, um pato, uma galinha, um cavalo. Então esses animais, eles são domesticados, eles vivem próximos ao homem e o homem pode ter aquele cuidado, pode dar todo carinho, pode dar todo cuidado a esses animais, porque eles não são tão perigosos quanto os animais selvagens. Vamos lá. Aí no livro de vocês, tia Adriana também vai disponibilizar um vídeo para vocês verem esses animais, para vocês perceberem a diferença dos animais domésticos dos selvagens. E no livro vocês vão fazer o seguinte, na página 296. Vocês vão pintar 4 animais que podem viver na mata, na floresta. 4 animais que têm a liberdade de viver, de sair à procura de outras amizades entre seres da mesma espécie, por exemplo, e que tem todo o espaço de uma floresta, de uma mata para se locomover. Então, que são esses animais? Os silvestres. Aí vocês procuram na página 296, vocês vão encontrar um hipopótamo, um elefante, uma girafa e um leão. Apesar de que nós vemos muitos biólogos, muitas pessoas que tentam se aproximar dos animais selvagens, mas com todo o cuidado do mundo, para poder ter uma boa convivência com eles, Olhe bem, com todo o cuidado do mundo, que essas pessoas, elas estudam para saber como se aproximar de animais selvagens, porque eles são muito perigosos, podem atacar. Então eles estudam para saber como se aproximar desses animais. Não é qualquer pessoa chegar e se aproximar de um leão. Um biólogo, ele estuda justamente e ele se especializa mais, estuda no caso, para poder saber como é que ele chega próximo a um leão sem ser devorado, por exemplo, E assim os biólogos também fazem com outros animais. E os animais domésticos? Muitas pessoas têm um bichinho de estimação. Bichinho de estimação é aquele animal que pode frequentar a nossa casa, que pode sentar no nosso sofá, deitar no nosso sofá, pode deitar na nossa cama. Então, que tem toda a liberdade para conviver com o ser humano. Não oferecer perigo de machucá-lo, Mas para isso também se exige cuidado. Para eu ter um bichinho de estimação, eu preciso cuidar dele, preciso vacinar, preciso alimentá-lo bem, preciso dar banho. Como ele vai estar na minha casa? Então também tem que ter todo esse asseio. Nós, seres humanos, temos que cuidar de toda essa higiene, de toda a limpeza, fazer toda a higiene, cuidar, fazer toda a limpeza desses bichinhos, já que eles podem estar perto dos seres humanos. Aí o que é que vocês vão fazer na página 297? Vocês vão colar figuras de pessoas junto com um animal de estimação. Se vocês tiverem foto de vocês com um bichinho de estimação, se vocês tiverem um bichinho de estimação em casa e vocês já tiverem fotos, ou se vocês quiserem tirar a foto e revelar ou imprimir direto do celular, vocês
colam aí na página 297, certo? Já na página 299, vocês vão colocar, pintar os animais selvagens, os silvestres, aqueles animais que vivem nas matas, nas florestas. Vocês pintam um quadrinho de vermelho. E os animais que são domésticos, coelho, pavão, cachorro, gato, pato, que são os domésticos, vocês pintam de verde. E de vermelho, aqueles animais que vivem bem distante do homem. Geralmente eles são colocados em jaulas na cidade. Por quê? Colocado em jaulas para exibição em parques. Por quê? Como eles são muito ferozes, né? Um leão, eles podem atacar pessoas que não são do convívio dele, né? As pessoas eles podem atacar. Então eles são colocados em jaulas para exibições, para visitações em parques, né? Por isso que, se vocês já foram em parques, vocês já prestaram atenção que no parque da cidade, por exemplo, os animais selvagens eles ficam em jaulas. Por quê? Porque pode oferecer perigo ao homem. De repente, o homem que está visitando, a criança que está visitando, pode ser atacado. Por quê? Porque esses animais não têm o costume de conviver com os seres humanos. Então, pode atacá-lo mesmo pensando que é um outro animal de outra espécie, ou pensando que pode ser um alimento se ele estiver com bastante fome, e atacar as pessoas. Por isso que eles são colocados em jaulas e um pouco afastados dos seres humanos, para não haver situações de perigo, certo? Então, nossa atividade de livro sobre animais domésticos e selvagens inicia-se na página 296 e vai até a 299. Um abraço e até a próxima aula. Olá, crianças! Eu trouxe minha mochila e de dentro dela eu tirei alguns materiais para organizar a atividade de vocês, certo? Eu também estudo, também sou um estudante, certo? A tia também estuda. Para a tia aprender a dar aula a vocês, a tia precisou e precisa estudar bastante, certo? Então, para organizar as aulas, para organizar as atividades de folha, organizar a agenda de vocês, fazer as experiências, a tia utilizou alguns materiais que vocês, lá no videozinho do Mumu, do amiguinho Mumu, certo? Os materiais escolares em inglês, vocês vão estudar as pronúncias, certo? E a tia Adriana vai mostrar alguns objetos que ela vai utilizar aqui, como pede na atividade de vocês de folha, para vocês fazerem um desenho e escrever em inglês e traduzir para o português os materiais que vocês utilizaram, os materiais escolares que vocês utilizaram para fazer o desenho, certo? Então, para preparar a aula de vocês, a tia Adriana utilizou estojo. Estojo se chama pencil case. Pencil case. Tia Adriana também utilizou o book. Livro é book. Tia Adriana também utilizou caderno. O caderno é notebook. Para escrever as tarefinhas, tia Adriana, dentro do meu estojo, eu tenho a pen, que é a caneta, para escrever. Eu utilizo também o pencil, o lápis. Tia Adriana tem também aqui dentro do estojo color pencil, que é lápis de cor. Tia Adriana também tem ruler, a régua. Então, todos esses materiais e mais outros que vocês encontram lá no vídeo do Mumu, do amiguinho Mumu, vocês estudem bastante, pronunciem com muita atenção e façam um vídeo de vocês pronunciando o material escolar que vocês têm em casa. Guardem tudo direitinho, certo? Porque já já nós estaremos voltando às aulas e vocês vão utilizar todos esses materiais. Apenas guardem com cuidado, preservem para que você volte com eles para a escola, para a gente fazer belas atividades, tá certo? Estudem lá, gente. Na atividade de vocês de folha, que a Adriana está lembrando agora.
tem uma mochila, certo? E vocês vão desenhar todos esses materiais que estão escritos aqui ao lado, estão escritos em inglês. E vocês vão observar que no início da atividade de inglês tem um vocabulário, que é a escrita em português e em inglês, certo? Aí tem uma mochila para vocês ilustrarem. Nessa mochila, vocês vão ilustrar um pencil, book, notebook, pencil case, ruler e glue. Glue é uma cola que vocês vão desenhar. Ruler, a régua. Book, o livro. Notebook, o caderno. Pencil case, os lápis de cor. Pencil, o lápis. Vocês desenham esses materiais aqui. Já na outra tarefinha, vocês vão circular, contornar com lápis de cor o nome certo desses materiais em inglês. Tia Adriana colocou uma régua. Régua em inglês é ruler ou é pencil. Caderno em inglês é glue ou é notebook. Tesoura em inglês é pen ou é scissor. Lápis em inglês é pen ou é pencil. Vocês circulam das duas palavras o nome certo em inglês, certo? E fazer um desenho que represente o dia do estudante. Ou vocês podem desenhar algo que lembre vocês na escola, ou vocês em casa estudando. Capriche nesse desenho e, como a tia Diana falou, escreva o nome dos materiais que você utilizou para ilustrar, certo? É toda essa tarefinha de inglês que vai para casa. Capriche e até a próxima aula. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Tia Adriana trouxe mais um joguinho para deixar nossas aulas mais interessantes, mais atrativas. Esses joguinhos todos feitos para você. Vamos recordar um pouco de todos os brinquedinhos. Não estão todos aqui, mas estão a maioria dos brinquedos. Está a maioria dos brinquedos que tia Adriana já disponibilizou, que já fizemos juntos, que vocês já fizeram em casa com a mamãe. Então vamos relembrar. Lembra aqui do porta-lápis. O porta-lápis que é uma casinha. Vocês levaram as pecinhas para casa e montou cada um o seu porta-lápis. Legal, né? Aqui é um porta-lápis, gente, viu? Teve também o passarinho, para lembrar o estudo dos animais, das aves. Então, tia Adriana fez junto com vocês esse passarinho também. Ele fica balançando, bem legal o passarinho com dobradura. Teve também a peteca quando vocês estavam estudando a letrinha P, certo? Que vocês levaram os materiais para casa e confeccionaram, vocês mesmos fizeram o seu próprio brinquedo. Teve também esse jogo muito legal para trabalhar as palavras, também as palavrinhas com P. Vocês vão girando as pecinhas e formando o nome dessas figuras aqui ao lado, desses elementos que fazem parte do texto O Pato Pateta. Não é bem legal essa brincadeira? E tia Adriana trouxe mais um joguinho hoje. Esse é o jogo educativo, certo? Por que educativo? Porque você aprende brincando, você brinca e ao mesmo tempo você vai juntando as sílabas e formar o nome desses desenhos aqui que tia Adriana explicou, certo? Tia Adriana explicou que todos esses desenhos aqui você encontra a letra Q. E quando você for formar as palavras, juntar sílabas e formar palavras, vocês vão prestar atenção que todas essas palavras têm a letrinha Q, certo? Então vamos lá para a tia Adriana mostrar como vocês vão utilizar esse jogo educativo. Olha só, amiguinho, esse é o meu material escolar. Eu vou mostrar um de cada vez e vamos juntos aprender o nome de cada um em inglês. Então, vamos lá! E o nosso primeiro material é o lápis. Lápis em inglês se diz pencil, pencil, pencil.
Essa daqui é a caneta. Caneta em inglês se diz pen. 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 Essa daqui é a minha borracha. Borracha em inglês se diz eraser. 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 Essa daqui é a minha cola. Cola em inglês se diz glue. 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 Devemos tomar muito cuidado com essa daqui. É a tesoura. Tesoura em inglês se diz scissors. 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 Para traçarmos uma reta, precisamos de uma régua. Régua em inglês se diz ruler. 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 Se a ponta do nosso lápis quebrar, utilizamos ele, o apontador. Apontador em inglês se diz sharpener. 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 Amiguinho, nossa aula está quase terminando. Continue assistindo porque eu tenho um presente especial para você. Se inscreva no canal e clique no joinha. Fui! Para colorir os meus desenhos, eu utilizo o giz de cera. Giz de cera em inglês se diz crayons. 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 Esse daqui é o meu caderno. Caderno em inglês se diz notebook. 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 Com esse aqui eu aprendo de montão. Esse é o livro. Livro em inglês se diz book. 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 Eu gosto muito desse daqui. É o meu estojo de lápis. Em inglês se pronuncia pencil case. Pencil case. Pencil case. Essa daqui é a minha amigona de todos os dias. É a mochila. Mochila em inglês se diz school bag. School bag. School bag.